Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Estamos começando, então, o nosso culto noturno, sentindo muita falta dos irmãos, por não podermos ainda realizar o nosso culto presencial. Por falar nisso, o nosso governador prorrogou por mais 15 dias, então provavelmente a gente vai aí com os cultos não presenciais até o dia 20 de abril. Mas, enquanto isso, vamos aqui pela internet, sentindo a falta dos irmãos, mas sem deixar de adorarmos ao Senhor e buscarmos a comunhão e a edificação na palavra do Senhor. Nós vamos, então, orar, vamos pedir a bênção do Senhor, então, sobre o nosso culto. Oremos. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja o Senhor, o teu nome para todo sempre. Mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a angústias, sentimos a tua presença, sentimos os efeitos da ação do teu Espírito Santo em nossa vida, e por isso, ó Deus, nós te adoramos e te agradecemos por esse momento difícil que temos passado. Agora, Pai, entregamos este culto em tuas mãos. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre ele, a direção do Senhor. E pedimos, ó Deus, que aonde essa mensagem chegar, o teu povo seja edificado, que a tua obra seja realizada. Conduza-nos, ó Deus, dirija-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra do Senhor. E ao dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia, o salmista pensa numa situação hipotética, extrema, e ele diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que tudo se transtorne, ainda que tudo se mova, ainda que toda a terra balance e chacoalhe, ele diz, mesmo assim, nós confiaremos no Senhor, Ele nos sustentará, e a razão pela qual ele diz isso, irmãos, está aí no verso 8, ele vai dizer, porque o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e repete isso lá no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, irmãos, Deus, Ele cuida de nós em toda e qualquer situação. Pensando nisso, convido os irmãos a cantarmos juntos o hino de número 165.
do Inário Presbiteriano. Cuidado divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Que nesse tempo de isolamento social, talvez você esteja sentindo falta da comunhão da igreja, da visita de alguns irmãos, da família, mas certamente você não sentirá a falta do cuidado e da proteção de Deus. Conforme lemos, Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos então cantar Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti, nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti, como estiveres, não temas, em Deus velará por ti. Meu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa certeza, que essa promessa possa guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Vamos continuar adorando a Deus com o ministério de louvor da nossa igreja. E um texto que nós vamos usar ainda hoje nos convida a essa adoração. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo assim nos convida à adoração. Sim, ele é poderoso e ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Adoremos ao Senhor com o ministério de louvor da igreja. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, mesmo online, mesmo totalmente de maneira virtual, mas nós estamos juntos para louvar o nosso Deus, e para isso que nós fomos criados. Para isso que Isaías, no seu livro diz que Deus
Louve ao nosso Deus, porque Ele é grande e Ele é digno de todo louvor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Mas mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Nós não podemos fazer nada, nós não temos força, nós não temos mérito nenhum, ó Deus. As nossas esperanças estão em Ti, ó Pai. As nossas esperanças estão num Deus que nunca falhou, num Deus cujo qual podemos confiar, ó Pai. É por isso que nós cantamos que o Teu amor não falha. É por isso que nós cantamos que nada pode nos separar do Teu amor. E é por isso também que nós declaramos que nós só temos a Ti, a única esperança para a nossa vida. Em qualquer área, Pai, não só apenas na área da saúde, em qualquer área nós depositamos a nossa confiança em Ti, porque só Tu és Senhor de toda a história, só Tu és Deus sobre as nações, só Tu és digno de receber todo louvor e toda glória, Pai. E que de fato nós possamos descansar em Ti, confiar em Ti, entregar os nossos caminhos a Ti, ó Deus. Cuida do nosso coração, ó Pai. Tira de nós a ansiedade, tira de nós a preocupação de achar que o Senhor não está cuidando de nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor está trabalhando, o Senhor está atuante. Nos dá essa certeza, Pai, no nosso dia a dia, Deus. Nós oramos confiantes, esperançosos, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Para a palavra do Senhor essa noite, abramos então nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 23. Enfim, irmãos, chegamos à parte final de Filipenses. E é com um aperto no coração que nós nos despedimos dessa carta, que eu tanto amo, mas gratos a Deus porque Ele nos conduziu durante todo esse período que estivemos aqui estudando, pregando sobre Filipenses. Ele nos conduziu, Ele nos abençoou, Ele nos dirigiu. Vamos fazer da seguinte maneira, vamos ler o texto bíblico, oramos e então começamos então a mensagem. Nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que vos veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja
com o vosso espírito. Amém. Oremos então. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque no passado o teu espírito inspirou homens, capacitou homens para escreverem a tua revelação. E nós te louvamos porque hoje temos esse mesmo espírito conosco para abrir a nossa mente, nos dar entendimento e, mais do que isso, inclinar o nosso coração, nosso espírito para obedecer a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, usa-me como instrumento para transmiti-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, como falamos, estudamos durante esses meses, esses últimos 3 meses, a carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria. Paulo, ele escreveu essa carta provavelmente quando estava preso em Roma, segundo os estudiosos, segundo os pesquisadores, mais ou menos 61 da era cristã. Paulo, preso em Roma, durante o reinado de Nero, ele escreve essa carta. Num primeiro momento, Paulo ficou preso numa prisão domiciliar e depois, por alguma denúncia falsa ou por algum boato, Paulo foi preso no pretório e é exatamente nesse momento que ele, então, escreve essa carta, que apesar de estar preso, ele escreve e a tônica da carta é exatamente a alegria. E se fôssemos dar um tema a essa carta, certamente seria alegria em meio ao sofrimento. Bom, na parte final aqui da carta, Paulo ele vai falar, um dos temas é que ele vai falar sobre contentamento. E um dado interessante é que contentamento também é um dos temas de uma corrente filosófica neoplatônica chamado estoicismo. E eu chamo a atenção para um grande filósofo estoico chamado Sêneca. E Sêneca, ele foi contemporâneo de Paulo. Provavelmente, ele era 3 a 4 anos mais velho do que Paulo. E ele morreu 1 ano antes de Paulo. Se Paulo morreu 66 depois de Cristo, Sêneca morreu 65 depois de Cristo, exatamente durante o período do reinado de Nero. E um dos postulados que é comum, tanto ao cristianismo quanto ao estoicismo, é a questão do contentamento. E Sêneca fala muito da questão do contentamento. E se bem que usando uma palavra diferente, enquanto Paulo usa a palavra autarquês, que veio para o português como autarquia, dando a ideia de algo que é autossuficiente, de algo que tem plena gestão, né, das suas ações. Enquanto isso, o estoicismo usava a palavra apatheia, mas ambos com o mesmo sentido de contentamento. Bom, nesse último trecho, então, da carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, nós vemos que Paulo, ele trata aqui de 4 assuntos. Primeiro, ele faz um longo agradecimento. A maior parte desse trecho, Paulo, ele gasta fazendo um longo agradecimento à igreja de Filipos. E ele vai lembrar detalhes. Ele diz assim, olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o vosso cuidado para comigo, o qual tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E ele também vai dizer, e sabeis, ó Filipenses, que desde o início, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não apenas uma vez, mas 2 o bastante, para as minhas necessidades. Então, Paulo ele faz um grande relato, lembrando, destacando, pontuando todas as vezes que a igreja de Filipos o ajudou, mandou o sustento para Paulo, mandando ofertas generosas para Paulo durante todo o ministério de Paulo.
Paulo ele faz questão de lembrar e de pontuar, né, nesse relato de agradecimento, todas essas ações da igreja de Filipos para com ele. E isso é digno de nota, irmãos, porque uma das marcas da ingratidão é o esquecimento. Quem é ingrato facilmente se esquece, rapidamente se esquece do favor que recebeu. E o agradecimento, ele tem uma memória de elefante. Quem é agradecido lembra de detalhes, e é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está lembrando, detalhe por detalhe, de toda ajuda, de toda assistência que a igreja de Filipos lhe deu. O segundo assunto que Paulo trata, irmãos, é uma promessa. Né? Paulo ele vai concluir a sua carta com uma grande promessa da parte de Deus. Também Paulo ele dá uma bênção apostólica e, por fim, ele faz uma saudação. E eu quero destacar apenas nessa saudação que Paulo faz à igreja de Filipos. Ele diz: os da casa de César vos saúdam. Provavelmente, então, irmãos, durante esse tempo que Paulo estava em Roma, evangelizando, mesmo preso, ele conseguiu evangelizar pessoas da casa do imperador, pessoas da família de César, quem sabe até pessoas próximas ou parentes de Nero. Quem sabe nós encontraremos esses irmãos lá no céu, quando chegarmos na glória. Então, irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa questão do contentamento. Porque no agradecimento que Paulo faz à igreja de Filipos, ele vai dizer assim: olha, eu estou alegre. E eu não estou alegre simplesmente por causa da oferta generosa que vocês enviaram. Eu estou alegre porque vocês demonstraram amor para com a minha pessoa. É isso que me alegra. E de fato, irmãos, podemos imaginar Paulo preso em Roma, de repente chega Epafrodito com uma grande oferta, com uma oferta generosa. E o próprio Epafrodito, em nome da igreja de Filipos, para demonstrar a Paulo apreço e amor. Então Paulo faz uma ressalva, e nessa ressalva, Paulo destaca algo que era próprio do caráter dele. Paulo vai dizer aí então, irmãos, a partir do verso 11, queria que os irmãos acompanhassem comigo: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que eu quero destacar é que Paulo diz aqui: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E na versão NVI, eles traduzem essa parte aqui como descobrir o segredo do contentamento. Descobrir o segredo do contentamento. E Paulo então vai falar sobre esse segredo, descobrir o segredo do contentamento. Então, irmãos, Paulo ele está dizendo que o fato dele estar contente não depende de situações externas. Não depende, por exemplo, se é uma excelente situação na qual ele tem abundância, na qual ele está bem alimentado, na qual ele está honrado, na qual ele tem riqueza, ou um momento difícil da vida dele, na qual ele está passando necessidade, na qual ele está passando fome, na qual ele está passando pobreza, na qual ele está abandonado ou desonrado. Ele diz que não depende se é uma situação ruim ou uma excelente situação. Em todas essas situações, ele experimenta o contentamento. Ele descobriu o segredo de estar contente em todas essas situações, em todos esses momentos. Então, irmãos, pensando sobre isso, qual era o segredo do contentamento de Paulo? Eu, pensando na carta de Filipenses, eu formulei
então alguns postulados que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na vida de Paulo e pensando em Paulo na própria lida ou na relação dele com a com a igreja de Filipenses, a qual ele deixa escapar aí ao longo de toda a sua carta. O primeiro postulado que eu destaco aqui o primeiro segredo do contentamento é cumprir o chamado de Deus e não viver a sua própria vida de maneira egoísta. E eu digo, irmãos, que Paulo ele tinha um chamado. Ele sabia qual era o seu chamado. Ele tinha sido chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. E depois de evangelizar as cidades da Palestina, depois de evangelizar a Ásia Menor, Paulo se sentia chamado por Deus agora para evangelizar Roma. E ele vai a Roma. Claro que ele não vai como ele gostaria de ir. Ele não vai com liberdade. Ele vai preso. Mas mesmo estando preso ali em Roma, ele está cumprindo o seu chamado. Como nós falamos, irmãos, na parte final, na saudação final, ele diz, os da casa de César vos saúdam. Ou seja, Paulo conseguiu evangelizar a cidade de Roma, inclusive ele conseguiu evangelizar a família de César, ele conseguiu evangelizar a elite da cidade de Roma naqueles dias. Então, Paulo estava contente. Mesmo preso, ele estava contente. E a primeira causa que eu destaco é porque Paulo, ele estava cumprindo o seu chamado. Ele poderia muito bem viver a sua própria vida, viver de maneira egoísta, mas não, Paulo dedicava toda a sua vida para cumprir o seu chamado. Ele viveu com foco no seu chamado. E é exatamente por isso que ele estava contente, porque ele sentia que estava cumprindo cabalmente o ministério que Deus lhe havia dado. O segundo postulado, irmãos, ou a segunda causa do segredo do contentamento de Paulo é contentar-se no relacionamento com Deus e em nada nos bens materiais. Paulo, ele tinha um forte relacionamento com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de jejuns, e essa era a causa pela qual ele estava contente. Apesar de não ter nenhum bem material, não ter fortuna, não ter uma herança, mas Paulo estava contente. Porque, irmãos, somente em Deus e no relacionamento com Deus há satisfação. E essa é a razão porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se fomos criados por Deus, para Deus, nada desse mundo satisfará o nosso coração. Nenhum bem material conseguirá satisfazer plenamente o nosso coração. Nenhum bem material poderá trazer contentamento, pois no momento em que adquirirmos aquele bem material, logo pensaremos em algo mais caro, mais luxuoso, seja um carro, seja uma casa, seja o que for, uma viagem, enfim, o que for. O bem material, ele funciona como uma droga. No momento, ele satisfaz, mas logo há uma tolerância e nós precisaremos de dose cada vez maiores, cada vez maiores. Então, irmãos, a razão do contentamento de Paulo é porque ele estava feliz, alegre no seu relacionamento com Deus e nada em relação aos bens materiais. Aliás, irmãos, a minha concepção é que quanto mais bens materiais, maiores preocupações e maior descontentamento. Mas aquele que se contenta em Deus e no relacionamento com Deus, certamente alcançará o contentamento. O terceiro postulado, ou a terceira causa da gratidão ou do segredo do contentamento de Paulo, é agradecer sempre e eliminar a murmuração da nossa vida. O agradecimento é a parte fundamental do contentamento. Como eu falei no início, veja que Paulo,
a maior parte desse último trecho da sua carta, ele gasta um bom tempo agradecendo a igreja de Filipos, lembrando de detalhes, que a igreja de Filipos mandou o sustento dele para a Macedônia, que a igreja de Filipos mandou sustento para Paulo quando ele estava em Corinto, mandou quando ele estava em Tessalônica. E mais uma vez, eu digo, irmãos, que o agradecimento faz parte do contentamento. E o agradecimento, ele tem a ver com lembrar ou levar em conta o favor que recebeu. Porque aquele que é ingrato, além de ser esquecido, além de ter uma memória curta, ele recebe o favor de alguém, ele logo se esquece, e mesmo quando ele recebe o favor de alguém, ele sempre acha que está aquém do seu merecimento. E Paulo, ele não diz isso, ele não diz, por exemplo, para a igreja de Filipos, não, vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês, eu mereço receber esse sustento. Não, Paulo, ele lembra de detalhes, ele lembra de pormenores do auxílio e da ajuda da igreja de Filipos ao seu ministério. Portanto, o agradecimento é uma das partes fundamentais do contentamento. Agradecer de todo o coração. E um coração grato afasta a murmuração da nossa vida. Porque ver alguém que é descontente é alguém que murmura. Sempre que murmuramos, sempre que reclamamos, o contentamento vai embora do nosso coração e vem exatamente o descontentamento. O quarto segredo de Paulo, do contentamento de Paulo, é aceitar momentos de sofrimento com integrantes da vida cristã. E isso elimina a autopiedade. Irmãos, Paulo estava sim no momento de sofrimento. Ele estava preso. Ninguém fica preso e não está sofrendo. Não, ele estava sofrendo sim, e ele não nega isso. Mas, apesar de estar sofrendo, Paulo não reclama, porque ele entendia que o sofrimento também fazia parte da vida do servo do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E grande parte da igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, sofreram muito. Mas mesmo em meio ao sofrimento, eles experimentavam alegria, experimentavam o contentamento. Porque quando nós entendemos que o sofrimento vem da parte de Deus e é permitido por Deus, nós eliminamos, irmãos, a autopiedade da nossa vida. A autopiedade é terrível. A autopiedade é destrutiva. A autopiedade nos afasta de Deus, porque não consegue perceber a graça, a bondade de Deus em meio ao sofrimento, mas chama a atenção para nós mesmos de uma péssima maneira. E a quinta e última segredo do contentamento na vida de Paulo, irmãos, é estar contente com os bens materiais que Deus nos deu e não pôr o coração nos bens materiais. Ou seja, Deus, Ele sabe o que nós necessitamos. E Deus dá a uns mais, dá a outros menos. Mas não colocar o nosso contentamento nos bens materiais. Deus vai nos dar os bens materiais que Ele mesmo entender que são necessários para a nossa vida. Não importa se é muito ou se é pouco, mas os bens materiais, Deus vai nos dar à medida do entendimento dEle. Mas se colocarmos o nosso coração nos bens materiais, enquanto os bens materiais ou estivermos num momento de fartura, estaremos contentes. Em um momento de escassez, vem o abatimento. E é exatamente isso que Paulo faz questão de ressalvar aí no verso 11. Ele está dizendo, olha, eu estou alegre, mas quero deixar claro que eu não estou alegre porque agora eu estou com abundância. Eu estou contente, mas quero destacar que eu não estou contente porque vocês mandaram essa generosa oferta para mim. Mesmo quando eu não tinha nada, eu estava contente e eu estava alegre. Portanto, irmãos, nós não podemos colocar de hipótese nenhuma o nosso contentamento nos bens materiais.
devemos, sim, ser contentes. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que aprove ao Senhor nos dá, em termos de bens materiais, em termos de casa, em termos de vestimenta, em termos de alimento. Se Deus nos deu muito ou pouco, estejamos contentes. Não fiquemos olhando para aqueles que Deus deu mais, com inveja, com insatisfação, murmurando contra Deus pelo pouco que Ele nos deu. Estejamos contentes em Deus e no nosso relacionamento com Ele. Ainda dentro desse tópico do contentamento, irmãos, por fim, Paulo ele conclui o seu pensamento sobre o contentamento com uma frase muito retumbante. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é uma das mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Por quê? Tiraram essa frase do contexto e colocaram mais ou menos assim, como se o ser humano fosse capaz de tudo. Eu sou um super-homem, eu posso tudo. Ou como se o cristão, pelo fato da comunhão dele com Deus, ele pudesse tudo, ele pudesse realizar tudo. Não é esse o sentido do texto bíblico, meus irmãos. A melhor tradução seria: posso passar todas as situações fortalecido em Cristo. Ou, uma outra tradução possível: posso enfrentar todas as situações ligado a Cristo, que é quem me fortalece. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que qualquer situação, seja ela qual for, não vai abalá-lo. Seja uma situação de pobreza, seja uma situação de desonra, seja uma situação de necessidade ou de pobreza, ele não vai estar em autopiedade, ele vai estar contente em Cristo. E se for também uma situação de riqueza, na qual ele está honrado, na qual ele tem abundância, também ele não vai se deixar envaidecer, ele não vai deixar a soberba tomar conta do coração dele, porque também o contentamento dele não está nessas situações. Então, a melhor tradução seria: posso passar ou posso enfrentar todas essas situações ligado em Cristo, que é aquele que me fortalece. Agora, vamos tratar da promessa gloriosa. A promessa gloriosa, irmãos, está aí no verso 19. Paulo vai dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A promessa é clara, a promessa é: Deus irá suprir cada uma das nossas necessidades. Creio que essa promessa é para todos os crentes. E eu creio que essa promessa é para todas as épocas, em todos os lugares. Então essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. E creio que essa promessa é para trazer paz ao nosso coração. Crer que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, especialmente nesse contexto em que está faltando bens materiais, porque essa promessa, irmãos, é exatamente falando de bens materiais, mas pode abranger outras necessidades, como necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades sociais e familiares, mas a promessa está tratando especialmente dos bens materiais. Agora, notem bem, são todas as necessidades, não são todas vontades, não são todas as aspirações e não são também todos os desejos do nosso coração. Deus promete satisfazer todas as nossas necessidades. Então não confunda necessidade com vontade, com desejo ou aspirações. O que Deus promete é satisfazer, suprir as nossas necessidades. E a pergunta agora, irmãos, por que Deus promete suprir todas as nossas necessidades? Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor. Segundo a sua riqueza em glória. Ou seja,
é somente por causa da bondade dele. É somente por causa da suprema riqueza da sua bondade. Não é porque nós merecemos, ou não é porque fizemos nada por merecer, ou sermos algo para nos fazer merecer. É somente por causa da bondade dele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O nosso Deus é bondoso, é generoso, é gracioso. É por isso que ele promete e ele há de cumprir. Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu quero caminhar para a conclusão e quero começar com duas aplicações e depois a conclusão. Primeiro, quanto ao contentamento. Nesse tempo de pandemia, por causa do coronavírus, é absolutamente necessário buscarmos o contentamento. Esse segredo, o contentamento que era o segredo de Paulo, precisa ser o nosso segredo também. Então, durante esse tempo de epidemia, busque o contentamento em Deus. Para isso, seja grato. Para isso, anule a murmuração da sua vida. Para isso, entenda que esse contentamento está em Deus e no nosso relacionamento com Ele. Também entenda que esse contentamento está em entendermos o plano, o propósito de Deus, o ministério de Deus para a nossa vida e nos dedicarmos para cumprir esse ministério, essa vocação que Deus nos deu. Não está em viver uma vida egoísta. E também, irmãos, quanto à gloriosa promessa, é essencial que creiamos que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mesmo aqueles que financeiramente estão em situação de risco por serem autônomos, eu quero reafirmar para você, promessa do Senhor, que Ele há de suprir todas as tuas necessidades. Pode até diminuir o ganho, mas o necessário para a nossa manutenção, Deus nos dará. Creia nisso. É promessa de Deus e Ele nunca falha. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eu quero concluir, irmãos, com uma frase de Sêneca. Este filósofo, que foi contemporâneo de Paulo, eu fico até me imaginando se eles se conheceram, se eles se cruzaram lá em Roma, não sei. Se Sêneca foi na prisão visitar Paulo, ele que era o tutor de Nero, né? Ele que foi o pedagogo de Nero, não sei. Claro que no final, quando Nero ficou muito fora de si, muito enlouquecido, ele se afastou de Nero. Mas na adolescência e na juventude de Paulo, ele foi o professor de Nero. Sêneca disse o seguinte: feliz é o homem que, em qualquer circunstância em que se encontra, sente-se contente. Vou repetir. Sêneca disse: feliz o homem que, em quaisquer circunstância em que se encontra, sente-se contente. De certa maneira, ele está dizendo o mesmo que Paulo disse aqui. Sabemos, contudo, irmãos, que é raro encontrarmos pessoas contentes. É muito raro. Mesmo entre os crentes. Mesmo aqueles que se declaram servos do Senhor. É muito raro encontrarmos pessoas que sejam verdadeiramente contentes, especialmente em momentos de dificuldade. E agora, nesse tempo que estamos mais em casa, temos visto muitas pessoas descontentes, muitas pessoas murmurando, muitas pessoas reclamando, cristãos, e isso não deveria fazer parte da nossa vida. Diga como Paulo e viva como Paulo. Aprenda o segredo do contentamento e viva contente em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Deus te abençoe. A graça do Senhor seja sobre sua vida. Vamos orar mais uma vez. Vamos dar alguns avisos e assim encerraremos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que estivemos estudando a carta aos Filipenses. Obrigado, ó Deus, por grandes ensinamentos. Obrigado, ó Deus, por todo esse aprendizado. Especialmente esses dois destacados hoje. O segredo do contentamento
e a promessa gloriosa do suprimento das nossas necessidades. Ó Deus, tira o descontentamento do nosso coração. Tira a murmuração da nossa vida. Dá-nos, ó Deus, um coração grato. Ó Deus, e que entendamos que o contentamento está em Ti e no nosso relacionamento contigo. Ó Deus, também que essa promessa gloriosa da Tua palavra possa dominar o nosso coração, nossa mente. Ó Deus, sabendo que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Que essa promessa, Pai, traga paz ao nosso coração nesse momento de turbulência. Seja assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando e especialmente nós queremos reforçar o aviso com respeito à entrega dos dízimos e ofertas e também com respeito à Santa Ceia semana que vem. Com relação aos dízimos e ofertas, há 3 possibilidades. Ou você faz a transferência diretamente na conta da igreja, se você tem acesso a esses aplicativos, você pode transferir diretamente na conta da igreja, e em fazendo assim, eu te peço que você mande um print do depósito, ou para a Emily, ou para Sidney, o nosso tesoureiro, para que eles possam anotar então no teu cartão de dízimo. Também você pode trazer aqui na quarta-feira, o dia que a secretaria da igreja está aberta, você pode trazer e entregar diretamente a Emily, ou você pode falar com um dos diáconos e ele passa na sua casa e traz também o seu dízimo. Ele pode passar na sua casa e trazer o seu dízimo. É importante, irmãos, que sejamos fiéis a Deus neste momento, na entrega dos nossos dízimos e ofertas, tanto para cumprir as obrigações da igreja, pagar os salários dos obreiros, como também para que possamos socorrer aos necessitados. Nesse tempo de reclusão, tem aumentado o número de solicitação de cesta básica e de assistência social. Então, seja fiel ao Senhor, devolva a Ele os 10% daquilo que Ele te tem dado, confiando nessa promessa da palavra do Senhor, que Ele há de suprir em Cristo cada uma das tuas necessidades. E por fim, o aviso com relação à Santa Ceia. Domingo que vem, nós vamos, como a nossa igreja não é tão grande, nós vamos entregar Santa Ceia nos grupos pequenos. É o seguinte, se você já faz parte de um dos grupos pequenos da igreja, é só você conversar com o líder do seu grupo, porque nós vamos pegar cada grupo pequeno, dividir em 2, grupos de 10, claro, não pode passar de 10, e passar nessas casas e entregarmos então a Santa Ceia aos irmãos. E também nós criamos grupos de pastoreio. Todos os membros da igreja estão divididos nesse grupo de pastoreio, e nós vamos então dividir esses grupos também em grupos de 10 pessoas, e o líder do seu grupo vai passar em uma das casas e vai entregar para você a Santa Ceia. Aqueles que o grupo não conseguir entregar, eu vou passar na casa dessas pessoas durante a semana e vamos entregar. Então, nós queremos que todos os membros da igreja recebam então a Santa Ceia na sua casa. Só não teremos então a nossa semana de oração. Nós vamos cumprir com as lives, com esse movimento que temos feito, e nós não vamos ter a semana de oração então aqui em nossa igreja, tá bom? Então, vamos orar. Receba a bênção onde você estiver então. Que o amor maravilhoso do nosso Deus eterno Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei, as bênçãos, o poder, a unção, o contentamento do Espírito Santo de Deus, seja convosco, irmãos, seja com vossas famílias, seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser.